Sou Marcelo Abreu, sou líder de cloud no grupo Cellbet. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nova oferta da Cellbet de cloud. Tá? Uma oferta que tem como ponto focal a ser uma cloud híbrida e com um serviço gerenciado atuando de ponta a ponta com nossos clientes. Para ajudar a gente nesse discurso, porque é a base da nossa estrutura, da Cellbet Cloud, está aqui Raul César, que é o Account Manager da Zadara no sul do Brasil, e o Gustavo Lante, que é nosso arquiteto sênior na parte de cloud. Bom dia, pessoal. Bom dia, Raul. Bom dia. Raul, fala um pouquinho para nós sobre Zadara, o que é a Zadara, para a gente entender como que é nosso motor funciona, o que é a Zadara para a Cellbet. Legal. Obrigado pelo convite, Lante, Abreu. Muito bacana estar aqui. Explicar a Zadara é muito simples. Ela é um fabricante de tecnologia Uhum. que atende a grandes data centers e grandes empresas de telco, entregando toda a plataforma de hardware e software que eles estavam comprando de diferentes fabricantes Uhum. para montar uma oferta de cloud. Então, a Zadara ela é especialista em criar clouds. Ela não atende o cliente final, ela atende apenas os parceiros Uhum. que, sobre a nossa plataforma White Label, lançam produtos de cloud no mercado. A Legal. grande diferença é que não é uma plataforma tradicional de virtualização de servidores, por exemplo. Está falando de uma experiência muito parecida com os produtos que o cliente encontrava somente em nuvens públicas e que agora também está disponível no portfólio da Cellbet. A Cellbet, para nós, é um parceiro extremamente estratégico. Nós estamos fazendo essa construção de portfólio já tem uns 2 anos, para lançar algo no mercado que seja, de fato, inovador, Uhum. diferente e com o jeito de entrega que a Cellbet tem. Então, hoje, acho que o nosso foco principal vai ser falar sobre armazenamento. Mas a Show. oferta, como tu sabes, está pronta para Sim, atender sim. demandas de computing, de GPU, de armazenamento, que é a pauta hoje, né? Então, a Uhum. gente tem bastante coisa para falar. Bom, a gente está abordando um pouco aqui sobre armazenamento, né? O interessante é a gente falar um pouco sobre bloco, arquivo e objeto. E eu gostaria que você me desse uma introdução das tendências de mercado, né? O que mais a Zadara, conjunto da parceira Cellbet, vem buscando. Interessante você dar essa introdução para a gente bater um papo, para a gente falar também dos nossos produtos também, tá? O que a gente percebeu, e o motivo de lançar essa oferta junto com a Cellbet, é que o mercado, de fato, ele tem tido dificuldade de gerenciar a volumetria de dados que está sendo Uhum. gerada nos últimos dias. Existe uma pesquisa do Social Goods Brasil que mostra que nos últimos 5 anos a quantidade de dados gerado é maior do que toda a produção de dados da história da humanidade. Caramba. Então, isso é muito significativo. E quando a gente olha para ambientes de médias e grandes empresas, puxa vida, você tem dado que demanda muita performance, como block storage, Perfeito. você tem dado que demanda gerenciamento, como NAS, arquivos, você tem dados de grandes volumetrias e retenções longas, como object storage, né, que é usado para backup e Uhum. chamados. Tem dado que precisa estar on-premises, tem dado que precisa estar em cloud, tem dado que precisa estar disponível para diversos vendors de cloud. E eu acho que o legal da estratégia que nós estamos adotando com a Cellbet é de lançar uma oferta de armazenamento que atende a todos esses cenários. Então, se o cliente precisa da cloud da Cellbet para bloco, NAS ou objeto, tem. Sim. Se ele precisa desse produto da Cellbet dentro do portal de uma grande nuvem pública hyperscale, tem também. E se o cliente precisa até ter esse armazenamento on-premises e ainda ter uma experiência de cloud as a services, pay as you use, também tem. No seu próprio data center, né? Exato. Então, a gente está Legal. vendo, de fato, essa tendência do cliente ter a habilidade de escolher um vendor que consiga atender todas essas características. Aquele dado que precisa estar numa cloud pública para ter burst de recurso, aquele dado crítico, sigiloso, que precisa estar on-premises, a estratégia de recuperação de dados com backups em cloud, armazenamentos em cloud. Então, a gente está olhando para todo esse cenário, todo esse conceito de tendência. A cada vez mais a gente vem falando de nuvens híbridas, Sim. né? Então, é a parte de consolidação de multinuvem e tudo mais. E como a Zadara está se intitulando no mercado, para falar um pouco da a experiência da nuvem pública, né? É interessante a gente trazer também qual que é o papel estratégico dessa oferta para o mercado, tá? E garante essa carga de trabalho para ele, só o bloco seria interessante, enfim. Então, a gente vai abordar também a parte de VPSA, que é a parte de bloco dedicado para o cliente. Isso eu acho que é bem interessante também. E falar um pouco também sobre IA e Big Data, né? Que é bem Uhum. interessante, a parte de GPU, a gente poder entrar um pouco no cenário, como a Zadara vem cada vez mais se mostrando ao mercado. Se atualizando com as novas tendências de Big Data
inteligência artificial. Perfeito. Que exige bastante GPU. Eu acho assim, a gente escutou, né, Abreu, você que tem mais experiência e é líder de uma equipe, o jargão jornada para cloud. Sim. E a gente já teve essa conversa antes, né? E a gente tem a mesma sensação de que o que os clientes fizeram foi uma mochilada para cloud. Então, a diferença da jornada e para mochilada é que a mochilada tu bota um pack nas costas e Vai embora. Não há planejamento, não há pesquisa, não há orçamento. Uhum. E depois que ele vai e descobre que a nuvem pública tem o que eu carinhosamente chamo de pacote de maldades, Sim. que são os custos Que a gente usa bastante. Perfeito. Apropriamos esse seu jargão. Isso fica insustentável, né? Então, a estratégia da Selbet foi entregar cloud do jeito que o cliente achou que cloud seria entregue. Uhum. Monetizável, sem pacote de maldades, sem custo de data in, data out, permitindo ao cliente customizar performance, rede, tipo de armazenamento, isolando o seu dado de outros clientes, mesmo estando dentro de uma nuvem como a nuvem da Selbet. Então, quando eu olho para as demandas atuais de mercado, principalmente como tu comentaste, de Big Data, AI, que acaba demandando processamento como GPU, puxa, o pacote de maldades deixa muito inflamado. Sim. Esse tipo de dado. Porque quando o cliente demanda performance, eu tenho alta intensidade de tráfego, puxa, imaginar qual vai ser o valor do boleto é um grande desafio. Com certeza. E o grande diferencial da oferta da Selbet foi ter simplificado isso, Abreu, na minha opinião. Sabe? Sim. Ter, entre aspas, aberto mão da receita do pacote de maldades para entregar um produto que a commodity é agressiva e pelo fato de não ter esse pacote de maldades, ele fica super agressivo também. E transparente, né? Um dos pontos fortes que a gente sempre traz para os clientes é a transparência da solução, sem surpresas e uma previsibilidade financeira e de tecnologia. E em reais. Tá? Em reais. Então, fixo em reais, previsível, não vai ter surpresa, monitorado. A gente tem também, você conhece já um pouco, temos uma equipe aí de monitoramento de NOC com o Finop junto, então vai trazer para o cliente também toda a previsibilidade, consumo mensal, além do cliente na plataforma do Zadara, vai ter também os portais de gestão e de acompanhamento, que ele vai ter toda a liberdade de fazê-lo, porém com a garantia de que tem a Selbet por trás, olhando para o ambiente dele, trazendo o ambiente da forma que foi previsto, tanto financeiramente como operacionalmente. Então, Gabriel, eu acho que essa tua fala, na minha opinião, é um dos itens mais importantes da oferta da Selbet. O cliente saber que ele pode contar com um time que tem experiência e relacionamento com diversos vendors de cloud, hábil a oferecer um assessment preciso. Porque eu entendo que o mercado já percebeu que não adianta saber o que fazer. É necessário também saber o que não fazer. Exatamente. Porque se você aplica dados, workloads que não deveriam ser aplicados daquela forma, ou seja, o não fazer, fica literalmente caro. Porque o cliente vem. Sim. Então, ele poder pegar o cenário dele, entregar na mão de um arquiteto seu, com a experiência que o Land tem, por exemplo, e o Land poder olhar para aquele cenário e fazer uma anamnese e apontar o caminho mais adequado, para mim é o grande diferencial que vocês têm. Porque a tecnologia está disponível para diversos vendors, mas o expertise e o estoque de conhecimento, agregado com a qualidade de serviço que vocês já sabem entregar, a oferta fica perfeita, um motor de cloud eficiente. Exatamente. E tailor-made. A Selbet é uma alfaiataria digital. Bem colocado, exatamente. Sabe? A gente consegue trazer a solução sob medida para o cliente, seja qual a necessidade dele. E um ponto importante, que a gente comentou um pouco, acho que a gente vai discursar um pouquinho mais para frente, mas é a nossa capacidade de, por ser tailor-made, de ter uma solução do cliente no site do cliente, caso ele queira manter os assuntos mais críticos, real-time, às vezes ele tem uma operação real-time, então tem que ter um data center local, porém com toda a facilidade de ter um disaster cover na nuvem, ou até um HA, dependendo da solução que ele precise, e um backup off-site. Então, quer dizer, tudo isso integrado, acho que é um diferencial. Sem dúvida. Sim. Com certeza. Eu acho que pode ter em qualquer lugar. Sim. A oferta de armazenamento, que é o foco de hoje, ela é hybrid multi-cloud. Isso. Então, hybrid porque ela pode estar on-premises e na nuvem da própria Selbet, e multi-cloud porque você é capaz de apresentar esse armazenamento dentro da console de qualquer nuvem pública hyperscale
ou pegar esse dado e apresentar para workloads proprietários até de outras clouds. Exatamente, A parceira exatamente. e tem expertise. O interessante é também falar, né, o Raul citou, você tem uma cloud privada com a mesma, utilizando como se fosse uma nuvem pública. É a mesma experiência, né? A mesma experiência, sem tráfego de saída, sem tráfego de entrada, enfim, isso é bem interessante, tá? Um ponto também que a gente abordou foi a parte de finanças, Sim. né? Sim. Então, é pago pela utilização, temos a parte, não temos o pacote de maldade, que a gente brinca aqui, tá? E aí fala um pouquinho para mim sobre a segurança. Ransomware, cada vez mais o pessoal vem investindo cada vez mais nessa parte de segurança, tá? Como a Zadar, o nosso produto que nós temos hoje na Selbet, vem cada vez mais se fortificando nessa parte de segurança. Putz, Dani, excelente pergunta. Eu acho que a maneira que nós montamos o produto, ele vai além de segurança, ele consegue ser o produto perfeito para o conceito de soberania de dados. Perfeito. Então, eu entendo que soberania de dados não é só o fato de você ter o seu dado hospedado no país onde você mora e dirige. Com certeza. Soberania de dados também compete a você garantir a integridade do dado e o acesso ao seu dado. Exatamente. Então, trazendo para o pitch que a gente acabou de falar de pacote de maldades, se tu tens que pagar pelo dado que é seu para poder acessá-lo, o dado não é seu. Tu Exatamente. tens que pagar. Uhum. Né? Tem uma outra operação na sociedade que tem o mesmo modelo operacional que se chama sequestro. Aquilo é seu. Mas para acessar, tem que pagar. Tem que pagar. E a gente resolve essa questão. Porque a gente permite que o cliente tenha a comunicação do jeito que ele quiser. Ele pode se comunicar pelo nosso link de internet, ele pode ativar uma cross-conexão de altíssima velocidade, sem os custos de uma cross-conexão no modelo atual, e ele consegue isolar o dado dele de todos os outros clientes da Selbet na cloud da Selbet. Isso é uma vantagem incrível. Então, o fato do cliente poder falar para o Abreu, assim, Abreu, eu quero armazenar 400 teras no teu Object Storage. Só que eu quero que os discos fisicamente sejam exclusivos e dedicados só para mim. Porém, eu quero ter uma cloud, eu não quero ter um bare metal de storage. Eu não quero, na hora de expandir, abrir um chamado, esperar você colocar disco fisicamente ou trocar o equipamento. Não, eu quero eu mesmo ser capaz de expandir, aumentar, diminuir, provisionar, ter essa autonomia. E a nossa tecnologia patenteada permite isso. Sim. Associado a isso, aí sim, a resposta à tua pergunta. Existem protocolos e algoritmos avançados na camada de segurança da oferta da Selbet junto com o Zadar, que vão desde você ativar algoritmos como imutabilidade de dados, bloco, containers, container objeto, Perfeito. quanto você entregar na mão do cliente a chave da criptografia do armazenamento em cloud. Perfeito. Imagina, o REST API é dele. Sim. Ele não precisa confiar em você e esse gerenciamento. Então você junta. Isso é um diferencial muito grande. Poucas empresas têm essa facilidade. Cara, assim, ó, se você olha para a maneira como a gente montou o produto, de fato, a gente resolveu diversas questões. Tem a questão financeira que a gente resolveu. É uma cloud nacional que isola os dados, que permite ao cliente gerenciar com acesso imediato. Sabe? A SLA da Selbet não vira uma bengala para o gerente de infraestrutura. Sim. Entende? Ele consegue provisionar o que ele quiser. A autonomia é plena. Ele vai ter. Esse é uma das principais razões da nossa parceria, né? Que a gente cada vez mais crescendo com a Zadar. Porque dá para o cliente a autonomia que ele precisa e que ele quer. Isso mesmo. Então, ele vai ter 100% de autonomia, ele vai ter o portal lá, uma espécie de cloud pública que ele vai subir, descer, fazer o que ele quiser. Perfeito. 100% dele de gestão, tanto on-premise como na cloud. Como ele pode simplesmente falar, eu só quero ter a minha aplicação no final do dia, meus usuários acessando e toda a parte de gestão, monitoramento, FinOps, segurança, fica com a Selbet. Então, a gente consegue realmente fazer um tailor-made de acordo com o cliente, de acordo com a maturidade que ele tem. Para você ter uma ideia do nível de tailor-made que a oferta consegue ser, nós temos um parceiro que opera a Zadar e ele atende a um cliente que tem um dado extremamente crítico e sigiloso. E quando o dado venceu, em vez de deletar o dado, o cliente exige que ele mande o disco físico para ele meter a furadeira no disco e garantir a inutilidade do disco. Cara, Land, numa nuvem hyperscale, impossível você pedir isso, entende? E conosco é uma das opções que estão na mesa para se atender essas compliances de segurança que você comentou. É até interessante também a gente falar, eu sei que a gente está focando muito em bloco, disco, até mais a parte de segurança, mas é interessante a gente também falar sobre o multi-tenant.
tá? Hoje, para os clientes, o isolamento do dado dele, né? Sem a preocupação, eu tenho uma cloud privada, né? Se eu dividir ela, eu não consigo dividir por tenant, eu tenho um virtualizador, né? Como é que eu consigo, por exemplo, atribuir cada tenant para cada, talvez, divisão, aí isso é corporativo, mas que eu consiga isolar o meu dado. Caso tenha um ataque em uma desses tenants, não, o meu tenant não seria afetado. Cara, eu acho que é um diferencial grande da oferta, tanto no que compete ao armazenamento na cloud da Silvete, quanto no eventual cenário onde o cliente pede que essa arquitetura seja instalada on-premises. Perfeito. Porque o multi-tenant, no meu ponto de vista, ele vai atender a dois cenários. O primeiro cenário é o da Silvete em si, como operador de cloud, ser capaz de, na mesma arquitetura, criar tenants para cada um dos clientes de maneira individual, entregando para o cliente uma experiência single tenant, como se todo o cluster fosse só dele, a ponto de você poder ter clientes com as mesmas faixas de IPs e não haver conflitos de IP, porque a solução, de fato, isola completamente, tanto processamento quanto dado. Mas quando eu olho para o cliente final, o multi-tenant do armazenamento é um grande diferencial. Porque quando o Abreu precisa comprar um storage de bloco e pede para o CFO, Land, orçamento para comprar esse equipamento, o Land dá o orçamento para o Abreu. Ele compra um storage de bloco com capacidade líquida de 200 teras, porque ele está usando 40 teras. Passa 3 meses, o Abreu precisa agora de um storage de objeto. E chega para o CFO e fala, eu preciso de mais dinheiro para comprar um outro equipamento. Pô, mas eu te dei dinheiro agora. Sim, mas é uma outra tecnologia, é um outro propósito. Outro produto. Tá, mas eu comprei 200 teras, nós estamos usando só 40, tem 160 lá sobrando. Mas eu não consigo usar porque é um outro tipo. E lá vai o Land aprovar mais um investimento para comprar uma outra lata com outro propósito. O multi-tenant da plataforma permite o cliente eliminar por completo silos isolados de armazenamento. O VPSA é uma tecnologia patenteada da Zadara, um acrônimo para Virtual Private Storage Array. Ou seja, a evolução que você acompanhou melhor do que nós aqui, do servidor bare metal para a virtualização de servidores, que permitiu ao cliente ter sistemas operacionais diferentes na mesma lata, e o conceito de alta disponibilidade se aplica para a camada de storage quando fala de Zadara. Então, todos os fabricantes de tecnologia de armazenamento, de storages, são bare metal. Tu comprou aquele storage do player X, bloco Fiber Channel. Ele vai ser bloco Fiber Channel no primeiro ao último dia de vida dele. Conosco, não. Se o cliente demanda uma edge cloud de armazenamento da Cellbet, ele recebe uma plataforma de data cloud storage. Ele pode criar um storage virtual de bloco Fiber Channel com bastante performance. Na mesma arquitetura, ele pode criar um outro storage virtual de NAS com alto tier e protocolo NFS. E no final do mês, cria um terceiro de Object Storage, como se fosse um S3, bem conhecido, para armazenar as imagens de câmeras de segurança ou o backup da plataforma dele. E essa multiteracidade que a plataforma permite economiza dinheiro. Porque a gente só cobra ele por disco ativado, não pela arquitetura física do equipamento e por horas de utilização. Então, ele deixa de investir 200 teras para usar 40. E projetando um consumo para 5 anos. Ele deixa de investir em hardware para ter uma plataforma que vai entregar 5 noves de SLA de disponibilidade, porque ela é virtual, clusterizada, e permite a ele se beneficiar desse conceito de multi-tenant que você comentou. É bem interessante também falar sobre retenção, né? Tem pessoas que precisam de uma retenção um pouco mais trabalhada, e a gente consegue também ter outras soluções para ele, e é bem interessante. Aí a gente pode falar um pouco de desempenho, né? Utilização de all-flash, como o produto em si, a gente tem diversas camadas, seja de bloco, um pouco mais performático, um pouco mais de ops. Como seria a parte de gerenciamento dessa estrutura? Cara, demais. De novo, né? Você compra um storage de bloco modelo 1000, que te entrega 12 cores e 48 GB RAM na controladora virtual, ele vai ter 12 cores e 48 GB RAM na controladora virtual até o último dia. Perfeito. No nosso caso, não. O VPSA permite ao cliente
dobrar a performance da controladora virtual, daquele storage virtual, talvez só no final de semana, e depois voltar. Uma demanda específica. Perfeito, e ele paga proporcional. Ele pode ativar mídias full SSD, ele pode ativar cache, ele, sabe, ele não tem QoS da camada de rede. Isso é muito interessante. Eu lembrei de um projeto de um outro parceiro que estava migrando um cliente de uma grande nuvem pública, Laranja. Ele tinha armazenamento em mídias SSD. E quando o parceiro fez o projeto considerando mídias HDD. E ficou mais performático. Olha. E o cliente quis entender por quê. E o parceiro, que é aquilo que a gente acabou de falar, né, de assessment, made, mostrou para o cliente assim, ó, falou, você estava em mídias SSD, mas você não se atentou que o produto que você estava contratando tinha um QoS de throughput de rede de 250 megabits por segundo. Então, você tem SSD, mas você está engargalando esse tráfego, tanto de escrita quanto de leitura. O meu é HDD, só que eu estou te entregando um throughput de rede de 40 gigabits por segundo, dedicado exclusivo só para você. Você sacou tudo. Perfeito. Com o fato dele ter uma controladora virtual dedicada e discos dedicados, uma rede dedicada, ele nem precisou pagar o preço de um SSD. Sim. A mídia HDD já foi suficiente para atender a expectativa de performance. Isso é bem bacana, porque pela relação, o fato dele poder ser tailor-made no formato, ele também pode ser tailor-made na performance. Totalmente, até porque ele pode trocar discos no formato on the fly. Bacana. Então, imagina que esse cliente assinou a proposta com discos HDD tradicionais. E passado o tempo, ele optou por trocar por SSDs. Trocar tudo por SSD ou fazer auto-tier. Colocar uma camada de performance na frente, tierizando blocos em HDD. Cara, ele não precisa mover os dados para um outro storage que tem essa configuração. Ele mesmo no portal tira o HDD, põe o SSD e em background a plataforma da Selbet vai migrando os dados para a nova mídia e treinando para ele. Esse tipo de autonomia não existe hoje no mercado, no portfólio do mercado. E a gente também pode falar um pouco, o nosso cliente ele vem buscando cada vez mais soluções que têm talvez um armazenamento de um peta, né? O interessante é a gente também abordar isso. A gente atende-se um peta, a gente já está também com um ambiente bem escalado, tá? Então é interessante também a gente abordar essa parte de tamanho, né? Porque escalabilidade, né? Escalabilidade, né? Então é interessante a gente também qual os diferenciais em relação ao competitivo, tá? Vou deixar um pouco para o Raul comentar e eu vou dando uns pitacos em relação a Selbet, tá? Perfeito. Um ponto que eu queria agregar, a escalabilidade não só de volume, mas também de nível de proteção. Acho que é interessante. Até onde a Zadara consegue levar a proteção, se não proteção só de local, com rede, ou um HA, como que a gente também tem essa escalabilidade, não só de espaço, como também até onde o cliente pode imaginar que ele pode chegar. Escalabilidade é o pânico de todo arquiteto de infraestrutura de um cloud provider. Essa é a verdade. Porque quando você tem uma tecnologia tradicional de virtualização e de armazenamento como a base da sua oferta de cloud, você não resolveu os problemas da arquitetura de hosting tradicional. Você migrou o problema de lugar. Você tirou do cliente e trouxe para ti. Então, se aquele storage que você está usando para hospedar dados de 40 clientes seu lotar problemas, tu vai ter que fazer uma Gmod, comprar um novo equipamento, migrar esses clientes para um novo equipamento, isso tem impacto. Quando eu falo que a nossa plataforma não é uma plataforma tradicional, e esse é o grande diferencial da Selbet, porque vocês não estão vendendo água com açúcar, vocês estão vendendo algo inovador, diferente, tecnologicamente comprovado, é porque um dos pontos fortes da plataforma da Selbet, tanto na cloud da Selbet quanto on-premises, dentro do cliente, é a escalabilidade. Ela é on the fly, ou seja, não tem downtime, e a mesma plataforma consegue escalar de 14 teras de capacidade de armazenamento a 81 petas. Você tem uma ideia? Nós não tivemos ainda no Brasil um parceiro ou um cliente final que testou esse cliente. Está lançado o desafio. Logo, logo a gente chega nisso. E tu comentaste também a respeito de segurança. Até onde? Desde
um armazenamento on-premises, local, até onde que o cliente pode esperar, por exemplo, se ele precisar de um HA, como funciona essa parte com relação a storage? Então, Perfeito. Quando eu comento que o storage da Zadara não é um storage tradicional, é uma plataforma de cloud storage que tem um virtualizador de storage, por assim dizer, de fato isso é um cluster de equipamentos. Então, no mínimo vão 2 hardwares, né, por assim dizer, 2 storages, sim. aonde essa plataforma Zadara está clusterizada, virtualizada. Então, no datasheet do nosso produto, eu me comprometo com a Selbet de que aquela solução terá um SLA de uptime de 99,999%. É bastante elevado. Porém, existem diversos algoritmos na plataforma que a Selbet disponibiliza para o cliente final. Snapshot remoto, backup to object storage remoto e, o que eu acho mais legal, o formato multizone. Exatamente. O multizone é demais. Multizone é quando você tem um cliente, nós temos um grande case no Sul, grande varejista. Multizone é quando você tem 2 data halls, ou 2 data centers, e a latência entre eles é de no máximo 5 milissegundos. Num cenário assim, a Selbet instala o Edge Cloud da Selbet de armazenamento no site A, o Edge Cloud da Selbet de armazenamento no site B, e quando o cliente configura um VPSA de bloco para ser o storage do cluster de virtualização dele, para ser o storage do banco de dados bare metal dele, não importa. Uhum. Esse storage virtual, ele vai fazer RAID 10 entre os 2 data centers, não só entre os equipamentos locais. Então, não é réplica. Não tem RPOs, não tem RTO. É a Vera na quente. Para o equipamento, não existem 2 sites. Ele está num site só, fazendo uma política de RAID 10. Então, tu tem algoritmo que entrega a habilidade de você fazer disaster recovery. O Abreu, junto com o Land, instalar uma arquitetura de armazenamento Selbet ou on-premises do cliente, e isso está sendo replicado para a nuvem da Selbet numa estratégia de disaster recovery. Uhum. Ou o cliente precisa de um armazenamento no formato multizone on-premises. Ou ele quer ir para a cloud da Selbet, só que ele quer um armazenamento multizone na cloud da Selbet também. E vocês têm essa possibilidade. Hoje nós temos. Totalmente. De você hospedar um cliente, seu ambiente de virtualização, seu armazenamento na sua cloud, e entregar em 2 regiões, updated, uptimed, dentro do Brasil, é um conceito de segurança. Agora Sem tráfego de saída. E sem tráfego entre as regiões. Exatamente. Não tem pacote de maldades. Então fica... E completando, agora em novembro, a gente termina a implantação a última zona, a Zadara. A gente vai estar com 3 zonas de disponibilidade da nossa Selbet Cloud. Isso é bacana. Então, a gente vai poder ofertar isso de uma forma muito mais ampla para os clientes também. Totalmente, Abreu. E o cliente pode determinar quais workloads precisam ou não estar numa arquitetura multizone. Tá bom. Bacana. Isso é legal. E é uma experiência também que hoje o pessoal cada vez mais vai optando por CAPEX, né? Comprando CAPEX. E hoje é uma oferta de OPEX, consome como serviço. É bem interessante também a gente falar os diferenciais competitivos em relação ao futuro, né? A gente fala um pouco sobre técnico, né? A gente pode entrar um pouco na parte de finanças. O interessante também é entender um pouco sobre os custos, né? Em relação à Zadara, onde a gente pode encaixar, né? Hoje o pessoal tem aquele pacote de maldade, o que a gente pode prever para ele, mas qual a principal mensagem final que a gente pode passar para o pessoal, né? A gente tem diversas soluções que a gente está apresentando aqui para a gente, por você, tá, Raul? E é interessante a gente também abordar uma mensagem final para o cliente. Sem dúvida, o modelo CAPEX e OPEX tem diferenças significativas financeiras contábeis. Para algumas operações, o CAPEX vai fazer mais sentido, porque não impactou ele dá. Para outras, o OPEX. Eu acho que a análise é um step antes. A provocação que a Selbet consegue fazer agora não existia até então. Porque, veja, quando o cliente vai comprar um equipamento, seja CAPEX ou OPEX, ele precisa de um colaborador que tem uma especialização muito difícil de encontrar, que é o especialista em búzios. A previsão de futuro. Porque se eu estou comprando esse storage e estou pagando garantia e suporte para 5 anos, ele tem que atender 5 anos. Cara, quem acerta isso, cara? Você entendeu? Sim. E daí a sua demanda de armazenamento atual, no momento zero, é 40 teras.
E você projeta que em 5 anos vai ser 180. Então, tu tem que comprar no momento zero a capacidade de 180. Perfeito. Sacou? Aí tem cada vez mais aquisições, o que você vai agregando. A análise aqui fica entre CAPEX ou OPEX. Perfeito. Mas a contratação, a compra, é 180. Só que por uma demanda de 40. No nosso caso, agora, a Selbet apresenta para o mercado o seguinte: pare de pagar por disco rígido vazio. Se você precisa agora de 40 teras, por mais que a Selbet Cloud instale no ambiente dela ou do cliente equipamentos com capacidade para 180, o fato do cliente criar um VPSA e ativar discos competentes apenas a 40, ele vai pagar 40. Mesmo ele já tendo dentro de casa os 180. Exatamente. Ou seja, nunca mais com a Selbet um cliente paga por obsolescência. Ele não patrocina mais o próprio crescimento. Então a provocação fica mais pesada do que CAPEX ou OPEX. Sim, É o OPEX Pay as you use. E quando eu olho para alguns modelos tributários, principalmente, na minha opinião particular, se a empresa for lucro real, essa oferta fica imbatível. Porque como ele é serviço, mesmo on-premises, o que ela gasta conosco, ela bate uma boa parte no imposto de renda no final do ano. Então, em vez dela investir um capital maior, ativar, imobilizar, depreciar, não, ela paga as you use, ela abate do imposto de renda no final do ano, ela tem uma área de NOC-SOC da Selbet cuidando daquilo para ele. Se surge uma demanda de armazenamento de uma tecnologia diferente, ele não precisa envolver compras no jurídico, lançar uma FP, ele só precisa logar no portal da Selbet e criar um segundo PPSA no mesmo equipamento, que também vai ser pay as you use, que vai ter um SLA de 5.9 depois da vida. Essa experiência o cliente tem com o Selbet on-premises, na cloud da Selbet ou no formato multi-cloud. Então, pô, a gente não diz não para ninguém. A gente consegue atender uma capacidade bem significativa. E quando você traz o CFO para essa conversa e ele entende esse benefício do pay as you use nesse formato, puxa, a oferta de fato fica matadora. Sabe? Você tem uma experiência de uma cloud pública com uma cloud privada, com isolamento, multi-tenant e ainda mais. Né? Diversas soluções de alta disponibilidade para você ter, cara, e junto financeiro. E mais barato. E mais barato. E mais barato. Mais barato é o mais importante. Que no final do dia, se for mais caro, também não adianta nada, né? Não adianta mesmo. Não adianta. Porque... Ainda mais no mercado nacional, que é super competitivo. Não adianta. Pô, exatamente. E outra, você não quer comprar hipopótamo maquiável. Você quer algo que, eventualmente, se a tua oferta na commodity custa mais do que a do concorrente, é responsabilidade do player que está vendendo apontar aonde está a economia que será provocada. Você entende o que eu quero dizer? Sim. No nosso caso, não há nem esforço, porque a commodity em si já é mais barata, a ausência do pacote de maldades deixa ela já 40% mais barata comparado aos grandes players hyperscalers, e a gente ainda agrega valor em tudo isso que eu falei. Exatamente. Time to market, time to deploy, time to upgrade, sabe? Isolamento, garantia, compliance. Então, eu vejo a Selbet provocando o mercado para ser um vendedor de armazenamento hybrid multi-cloud, o único capaz de fazer nesse formato com esse tipo de entrega, com toda a expertise que vocês têm. Quando eu olho para o futuro e caminhando já para um final, eu imagino a solução completa que nós temos. Então, não tem só armazenamento em cloud e on-premise. A oferta da Selbet tem uma estrutura completa de compute, com EC2, com VPS, com Load Balancer, com Protection Groups, com Autoscale, com Kubernetes, com GPU as a Service. Exatamente. Entende? Então, se a gente tem clientes que já estão olhando para opções, talvez para melhorar ou substituir plataformas antigas que ele estava acostumado, de virtualização, de servidores, eu não tenho dúvida em afirmar que a oferta que a Selbet tem hoje é a melhor alternativa para quem está procurando uma alternativa para evoluir a sua plataforma tecnológica. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu agradeço a vocês. Obrigado, senhor. Espero que vocês tenham gostado.
seja muito produtivo, o marco de lançamento de uma oferta em conjunto. E para os clientes que estiverem assistindo, podem contar com um time da Selbet, um time maduro, com bastante experiência, um belíssimo portfólio proprietário também, uma capacidade de entrega significativa. E para nós da Zandara é um prazer trabalhar com todo esse time. Cada um podcast trazer uma oferta? Eu topo. Vocês estão já provocando, hein? O Labrão não gosta nada disso, né? Vamos lá. Tô dentro. Obrigado a vocês. Obrigado, Raul. Obrigado, Lange. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.